Olá, eu sou o professor Danilo, fisioterapeuta, professor de ortopedia na Faculdade União de Goiás, e nós estamos aqui agora no podcast da FUG. Hoje nós vamos trocar umas ideias de um assunto bem legal e muito recorrente, né? O que é exercícios terapêuticos. Vejam bem, os exercícios, de uma maneira geral, eles são aquilo que você tem como atividade física. Mas a gente observa muito, com uma frequência muito grande, né, nos nossos consultórios, aqui na clínica escola, que o paciente, quando a gente fala assim, você faz alguma atividade? Ele fala assim, eu trabalho muito. Gente, trabalhar é uma atividade estressante. O tipo de hormônio que a gente gasta para esse tipo de atividade é um. E quando a gente faz exercício de recreação ou exercício terapêutico, a situação é outra. Então, é bem importante a gente sempre saber que a atividade física laboral, aquela do trabalho, não é a mesma coisa do exercício e nem muito menos do exercício terapêutico. O exercício terapêutico, ele tem um papel relevante na prescrição, na tomada de qualquer atitude dentro de um tratamento de fisioterapia. E isso vem tomado um valor ainda maior com os avanços alcançados com o desenvolvimento da fisioterapia, né. Então o que que acontece? Há tempos passados, aí, algum tempo, a gente tinha o fisioterapeuta ou o terapeuta como o agente principal, o agente ativo desse exercício, né, e o paciente ou a pessoa que precisava como um agente secundário ou agente passivo. Então era quando você tinha aquela orientação de simplesmente: "Olha, faz isso, olha, faz aquilo, faz determinada coisa em casa", né. Não, hoje a gente sabe que a coisa é completamente diferente, tão diferente que nós estamos mudando já há algum tempo a formação dos nossos novos profissionais, para que eles tenham esse entendimento de que o exercício terapêutico, ele tem uma função extremamente importante em qualquer tratamento da fisioterapia. Então, quando a gente olha, você tem que fazer exercício, não é simplesmente hoje fazer exercício. O exercício hoje, ele faz parte de uma avaliação individual, onde a gente coloca o diagnóstico clínico, olha, importante, primeiro o diagnóstico clínico, né, e depois, com uma importância ainda maior, o diagnóstico que a gente chama cinético funcional. O que que é esse diagnóstico cinético funcional? É aquele diagnóstico que revela para a gente, para nós fisioterapeutas, quais são as impossibilidades, quais são as deficiências, quais são as dificuldades, quais são as fraquezas, quais são as limitações que o paciente apresenta naquele momento. Então, não posso nunca pensar que 2 indivíduos que tiveram, vamos dar um exemplozinho aí, um entorse de tornozelo, eles sejam a mesma coisa. Nunca, nunca, nunca. A avaliação, ela é individual. E essa individualidade, essa avaliação ela tem que ser substanciosa. E essa avaliação substanciosa, ela vai me determinar qual é o tipo de exercício, qual é a atividade física que ele vai fazer e o arranjo. Olha que legal isso, hein? E o arranjo biomecânico que esse indivíduo precisa naquele determinado momento. Olha, isso é muito importante, porque sem uma boa avaliação da funcionalidade do segmento ou corporal, ou o que for que o indivíduo apresente, né? Se ele não tiver uma avaliação biomecânica, ele não vai conseguir prescrever exercícios terapêuticos que tenham a função necessária. Então, muitas vezes, a gente tinha os pacientes que ficavam um tempo grande fazendo um mesmo exercício repetidamente, né, por um período grande e com a mesma sequência, com a mesma série, com a mesma condição, e o paciente não apresentava melhora, ou se apresentava melhora, apresentava uma melhora relativa.
Hoje, com a individualidade dos exercícios, o que a gente percebe? Que o conjunto biomecânico de cada pessoa sendo diferente, a gente precisa colocar exercícios diferentes para cada indivíduo, mesmo que a patologia seja igual. No nosso exemplo aqui, mesmo que sejam 2 entorses de tornozelo. Então, isso é muito importante, é que a gente tenha a prescrição exata do exercício terapêutico. E o importante disso é que o paciente, ele tem que ser também a parte mais interessada nessa melhora. Porque não é o fisioterapeuta mais o personagem central do exercício. Agora, o personagem central é o paciente. Então, o paciente, ele tem que estar imbuído, né? Ele tem que estar sabedor de que ele precisa fazer essa atividade física nos mesmos moldes que o fisioterapeuta prescreveu para ele, tá certo? Por quê? Porque se não fosse assim, não precisaria uma avaliação, seria uma receitinha de bolo, onde a gente passa essa receita para qualquer um deles. E aí, não sendo dessa forma, o que a gente tem? A gente tem que ir alterando ou tendo que ir evoluindo, ou às vezes até mesmo regredindo, conforme as fases de evolução do seu tratamento. Então, isso é a importância, isso é o exercício terapêutico. É o exercício que vai fazer o quê? É o exercício que vai reabilitar não só aquele segmento momentaneamente lesado, mas toda uma estrutura para que evite que você tenha novamente outras lesões ou que a lesão não seja bem curada. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Fazer exercícios bem feitos, bem diagnosticado, bem avaliado, individual, também faz você investir na sua saúde. Meus amigos, por hoje é só. Qualquer coisa que vocês queiram, nós estamos aí para tirar suas dúvidas. E façam exercício, mude o seu modo de viver. Viva melhor, saúde melhor. Você acabou de ouvir o podcast Goiáses. Siga-nos nas redes sociais, @União de Goiáses.